Você pulou da cama e veio celebrar a Jesus conosco. Dá um bom dia para quem está do seu lado. Fala assim, bom dia. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Amém? Queria, falar aqui, fazer um agradecimento público a todas as mulheres que participaram da nossa conferência Biuma. Foi linda. E a Brotherhood, que serviu com tanto amor, cuidando das crianças, da nossa praça de alimentação, de tudo. Obrigada, homens. Não seria possível se vocês não nos ajudassem. Muito, muito obrigada. Deus é bom, amém? E vamos para a quarta mensagem da série Pentecostes. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 3, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vai passar também no telão. E nós vamos falar sobre levanta e anda, o poder de um milagre que muda tudo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração de 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olhando firmemente para ele, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém. Eu oro a Jesus agora, a Deus. Peço que essa palavra entre no seu coração, que ela multiplique, frutifique, faça sentido na sua semana, no seu mês, no seu ano, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Levanta e Anda está disponível ainda para mim e para você. Amém. Eu quero te falar que Deus, Ele interrompe a nossa rotina muitas vezes com grandes milagres. Você já se acostumou com certas limitações? Às vezes a gente já aprendeu a conviver com algumas dores, com algumas paralisias, com alguma disfunção na nossa área emocional, sentimental, financeira, espiritual. Quantas vezes nós aprendemos a conviver com algumas dores? E aquele paralítico, ele também aprendeu a conviver com a sua dor. Ele ficava ali todos os dias, a palavra de Deus fala, há anos pedindo para sobreviver. Mas Deus não queria que ele sobrevivesse. Deus queria que ele levantasse e começasse a viver. E nessa manhã, Deus te chama a se levantar e começar a viver. Amém? O mundo moderno, ele tem grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo, as grandes capitais, cheias de pessoas à porta dos templos. Vamos falar assim, esperando migalhas caírem, esperando esmolas serem dadas para que elas sejam ali alimentadas. Mas eu quero te falar que quando Jesus ele entra em cena, um homem cheio do Espírito Santo muda a história. Pedro mudou aquela história através do nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero te falar que Deus, sabe, Mário, Ele continua fazendo ainda milagres em ambientes comuns, em lugares comuns. O milagre de Jesus ainda nos encontra na nossa rotina. E quando você lê a palavra de Deus, você repara que muitos milagres não aconteceram no palco, não aconteceram em templos, mas aconteceram no caminho, na rotina, às portas, no tanque. Nos lugares comuns de uma cidade, vários milagres aconteceram. E Pedro e João, eles não saíram para fazer um show, eles não saíram para palestrar, eles saíram para orar. Amém? Enquanto
dois homens de Deus se moviam com uma grande intencionalidade, que era orar. O céu interrompeu o natural e o sobrenatural aconteceu. Amém? E eu quero profetizar que quando você estiver fazendo as suas coisas naturais, normais, diárias, cotidianos, o céu vai se manifestar sobre você. Amém? Quando o céu decide se manifestar, ele não pede licença para o sistema, não. Ele invade o comum e transforma aquilo que era comum em algo glorioso. Amém? O milagre do paralítico abriu um caminho para que muitas pessoas ali conhecessem a Cristo. Não há, eu quero te falar, uma ferramenta evangelística maior do que um testemunho que Deus fez na nossa vida, do que um testemunho vivo. Quando nós contamos os nossos testemunhos aqui, todos os domingos, seja de cura, de milagres financeiros, de restauração familiar, nós estamos dizendo, nós somos um testemunho vivo daquilo que Cristo faz, e Ele continua fazendo. Amém? E talvez você esteja aqui nessa manhã e você conheça alguém que se encontra paralisado, como aquele paralítico que estava à porta do templo pedindo esmola. Talvez em muitas áreas. Mas hoje é o dia de você ir até ele e falar assim, olha, no templo hoje tem uma palavra para você. No templo hoje tem um levanta e anda para você. No templo hoje você vai experimentar um milagre. E convide essa pessoa para vir aqui à casa de Deus hoje. Nós temos mais 2 horários para você enviar alguém para receber algo de Deus, para receber uma palavra, rema do Espírito Santo para a vida dela, para ela ser impulsionada. Amém? Então fica aqui o nosso desafio dessa manhã. Você enviar alguém para a noite. Falar assim, existe um levanta e anda para você. Deus quer te curar. Deus quer fazer um grande milagre em você. Amém? E quando nós lemos essa passagem de Atos 3, nós aprendemos muitas coisas. E a primeira coisa que nós aprendemos com Atos, capítulo 3, diz assim, Atos 3:1. Você pode ler comigo? Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Você pode ler? Certo dia... Eles estavam indo fazer o de sempre. Eles sempre oravam. Eles sempre saíam para orar. Eles estavam fazendo o normal aquele dia. Mas Deus queria fazer o sobrenatural aquele dia. Amém? Naquele dia, o milagre, ele foi lá na calçada. Foi lá na porta do templo. E eu quero te falar, querido, que Deus, ele age com homens e mulheres comum, mas cheios de um Espírito Santo incomum. Amém? Eu e você somos comuns, mas carregamos um Espírito incomum, uma glória incomum. E aquele mesmo Espírito Santo que encheu Pedro em Atos 2, agora estava usando como um canal de cura em Atos 3. Amém? O avivamento de ontem deve gerar o milagre de hoje. O avivamento de ontem gera o milagre de hoje. Ele foi cheio em Atos 2. E em Atos 3, ele vira um canal de bênção de Deus. John Wesley tem uma frase que diz assim: dei-me 100 homens que não temam nada além de Deus e não desejem nada além do céu, e abalaremos o mundo. Amém? E eu creio que em Belo Horizonte, Deus está levantando homens, mulheres, educadores, empresários, jovens, pastores, idosos, crianças, como agentes de cura para a nossa cidade, como agentes de cura para a nossa nação. Rick Warren diz assim: Deus usa quem está disponível, mesmo na rotina. Mesmo ali você trabalhando, mesmo ali você focado naquilo que você tem que fazer, mesmo ali você dirigindo, mesmo ali você ensinando, você projetando, você fazendo as suas contas, você lavando a sua louça, Deus pode te usar. Amém? Não subestime um dia comum, querido. Não subestime um dia comum, quando você recebe a visita do Espírito Santo de uma forma milagrosa. Amém? Porque o milagre, ele não está no palco. Ele está no passo,
no passo que eu e você damos em direção àquilo que o Senhor faz. Amém? E eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Você está cheio, você está cheia apenas de grandes informações? Ou vocês estão cheios, ou nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus que transforma? Reflita nessa manhã o que tem te enchido. Informação, conteúdo, Google, internet, ChatGPT, televisão, Netflix. Ou você tem se enchido do poder da palavra do Espírito Santo de Deus em nós? Da palavra que nos alimenta. O que tem alimentado a sua fé? Amém? E o que eu aprendo em Atos 3? Atos 3, 6. Diz assim: então Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Amém? Vamos ler todos juntos? Então Pedro disse: não tenho prata. O que eu aprendo em Atos 2? Eu aprendo que o milagre começa quando você oferece o que tem, não o que falta. Pedro não ofereceu caridade. Pedro não ofereceu a esmola que aquele mendigo à porta do templo precisava, queria, ansiava, desejava. Pedro ofereceu poder de Deus. Pedro, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha uma presença, ele tinha uma essência do céu que valia mais. Amém? Ele tinha algo que valia mais. Ele tinha o poder do Espírito Santo ali. E eu quero te falar nessa manhã, pare de limitar a sua fé ao que você tem no seu bolso. Pare de limitar a sua fé aos seus recursos. O que você tem no Espírito vale muito mais do que ouro, prata, cristais, joias, saldos bancários. Amém? Quantas vezes nós vemos pessoas: eu não tenho nada. Querido, se você tiver uma palavra rema dentro de você, se você tiver um levanta e anda na sua boca, milagres acontecerão. Eu fico imaginando aquela cena. Pedro passando e falando: olha, eu não tenho dinheiro não. Não tenho esmola não, mas o que eu tenho eu te dou. Que autoridade, que unção, que poder, que coragem, que fé. Onde estão os Pedros desse tempo aqui? Amém? Deus quer usar você com aquilo que Ele já te deu. Deus já te deu autoridade. A palavra fala: e eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Se creres, milagres maiores vocês fariam. Mas a gente precisa crer. Sabe? Bispo Carlos tem uma frase que diz assim: o que você tem em Deus é mais poderoso do que o que você não tem no mundo. Amém? O que você tem em Deus é mais poderoso do que aquilo que você não tem no mundo. Pedro não tinha dinheiro, mas Pedro tinha a presença de Cristo na vida dele. O mundo precisa de mais pessoas cheias de Deus e não pessoas cheias de recursos. Recurso o mundo já está cheio, querido. O que falta é a presença de Deus. O que falta é a manifestação dos filhos de Deus, porque é uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação minha e sua. Amém? Existe essa expectativa. E onde está o nosso levanta e anda? Quantas vezes nós nos envergonhamos de orar por alguém que está acometido de uma doença? Quantas vezes ficamos com vergonha de falar: ai, mas e se ele não levantar? E se ele não for curado? Se você já está colocando "se", pode ficar tranquilo, não vai ser. A sua fé já não alcança aquilo que você fala. A nossa fé precisa alcançar aquilo que nós falamos. Amém? Sabe por quê? Quem carrega a presença de Deus carrega a solução.
Quem carrega a presença de Deus carrega a solução. Amém? Então, há uma solução para muitas coisas em você, para se manifestar através da presença de Deus. Leonard Ravenhill, gente, eu não sou muito boa nesses nomes, não. Diz assim: a igreja está morrendo por falta de poder, não por falta de programa. Programa tem demais. Qualquer igreja que você vai tem uma programação de segunda a segunda para você. Celebrações, cultos, orações, tudo tem. O que você quiser, tem. Programa tem. E poder tem? Jesus tem vindo ao culto? Jesus tem vindo às celebrações? Jesus tem vindo fazer parte do nosso ajuntamento? Quantas igrejas têm tantas estruturas, mas faltam poder? Quantos líderes têm tantos seguidores, mas não têm um fogo do Espírito Santo para liberar? Quantas pessoas olham para você hoje e veem esperança, e não alguém como tão ocupado com a sua agenda, tão ocupado com os seus afazeres? Quando alguém precisa de ajuda, ele pode ligar para você, ele vai encontrar uma palavra, um levanta e anda na sua boca, ou ele vai contar assim: menina, você não sabe o que eu estou passando. Quantas vezes as pessoas vêm nos procurar e, ao invés de nós darmos uma solução com aquilo que nós temos, que é o poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós falamos: ah, mas eu não te conto do culto terço. Não é da missa, não. É do culto um terço, da celebração um terço. Se eu te contar a minha vida, você nem vai imaginar o que eu estou passando. Não, querido, coloca os seus problemas de lado e coloca um levanta e anda na sua boca. Porque assim como você fez, outras pessoas farão com você. Levantarão, levanta e anda para você, amém? E eu quero te fazer mais uma pergunta nessa manhã. Você está se concentrando na ausência de recursos ou na presença do Espírito Santo de Deus em você? Eu quero te falar, quando você tem um Espírito, nada vai te faltar. Nós falamos uma palavra sempre: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o seu pastor nessa manhã. Ele é o seu pastor nessa semana. Ele é o seu pastor. Amém? Então, hoje entregue tudo a Ele. E se apodere dessa força do Espírito Santo de Deus. Para que um levanta e anda esteja na sua boca. Para que uma palavra viva esteja nos seus lábios. Para que um bom conselho, para aquela pessoa que vai falar assim: amanhã eu vou sair de casa, você vai falar assim: você não vai não. Porque eu tenho alguma coisa que pode restaurar o seu casamento, a sua família. Eu tenho algo dentro de mim que eu posso ir lá na sua casa e as coisas vão mudar. Certa vez, um brotherhood me procurou e falou assim: pastor, eu não consigo resolver com a minha esposa. Eu falei assim: chama ela aqui que eu vou resolver agora. Falei: chama ela lá. Ele falou assim: eu vou lá buscar ela. Ele foi lá, buscou, trouxe aqui. Eu falei: filha, é isso. Ok, estamos entendidas? Estamos, pastora. Acabou, resolveu. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus me levando a um direcionamento seguro. É isso. Você tem que ter a convicção que você é capaz de resolver. Você tem que ter a convicção que o Espírito Santo que está em você é capaz de instruir. Você precisa ter a convicção que o Espírito Santo que está através de você pode liberar uma palavra rema e aquela pessoa ser curada instantaneamente. Amém? Você precisa de ter essa autoridade. Você precisa ter essa capacidade do céu. Amém? E o que eu aprendo em Atos 3:6. Coloca lá para mim, por gentileza. Diz assim: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Leia comigo. Em nome de Jesus Cristo. Agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém. O que eu aprendo em Atos 3? Eu aprendo que a voz da fé libera o milagre para mudar destinos. A voz da fé libera milagres para mudar destinos. Pedro não sugeriu. Pedro
declarou com autoridade aquilo que estava dentro dele. Eu quero te falar que milagres não são gerados por hesitação. Milagres não são gerados por dúvidas. Milagres são gerados por convicção daquilo que Deus é poderoso, capaz de fazer. Amém? Milagres precisam ter convicção do nosso coração que vai acontecer. Essa semana eu recebi um testemunho lindo da Carol. Ela me procurou ano passado, final do ano. Pastora, estou com um tumor na minha perna. Eu falei, filha, eu creio que Deus vai te curar. Mas nós vamos fazer o que for possível diante da medicina. E ela fez uma cirurgia. E quando ela foi fazer a sua cirurgia, o médico descobriu que a outra perna também tinha um tumor gigante. E ela tinha acabado de passar no processo seletivo de uma empresa. Eu falei, filha, eu vou orar com você e essa empresa vai te contratar. Mesmo doente. Mesmo com câncer. Mesmo com tumor. Mesmo com o que você estiver. Porque é só ela e a filha dela. E ela precisa desse recurso. E eu orei com ela. Eu falei, filha, Deus vai fazer. E aí eu falei, e aí, você já está lá? Estou, pastora, estou lá. Me deixaram ficar home office. Estou trabalhando home office. E ela operou e ela voltou para casa e ela trabalhando home office. E aí ela falou assim, pastora, ora por mim. Agora eu vou fazer a segunda perna. Eu falei, você vai receber essa cura. Ela foi e operou a segunda perna. E aí, sexta-feira, ela mandou assim, pastora, tenho que te contar. Fui ao médico. Estou totalmente curada. Não tem resquício de nada. Eu falei assim, eu não tinha dúvidas de que Deus faria isso na sua vida. A minha resposta para ela foi essa. Carol, eu não tenho dúvidas do que Deus ia fazer na sua vida. Eu tinha o quê? Uma convicção de que o milagre aconteceria. Eu tinha uma certeza no meu espírito que o milagre aconteceria. Eu podia falar assim, olha, vamos orar, né? Mas, se Deus não quiser te curar, filha, Deus não vai. Ela já sabe que se Deus não quiser, Ele não faz. Se Ele quiser, Ele faz. Mas o que eu iria gerar no coração dela? O que eu iria alimentar a fé dela? Eu falei, filha, eu tenho certeza de que Deus vai fazer. Amém? E assim foi feito. A fé que muda o mundo começa com a fé que muda a linguagem. O que eu falo? Há muito poder. Há poder nas suas palavras. Então, quando alguém te pedir um conselho, quando alguém pedir uma oração, quando alguém te pedir um direcionamento, tenha fé naquilo que você está dizendo. Porque aquilo que você fala muda o destino de alguém. Aquilo que você fala muda o destino de uma pessoa. Ela vai crer ou não vai crer. Ela vai gerar um milagre ou não vai gerar. Ela vai se levantar ou ela vai cair. Ela vai paralisar ou ela vai andar. Você precisa ter a certeza, com convicção, de que Deus é poderoso para fazer. Amém? Titi Jakes fala assim, se Deus colocou algo dentro de você, você não tem o direito de ficar calado. Se Deus colocou algo dentro de você, você não tem o direito. Você não tem a escolha. O que é o direito? Preciso fazer. Eu posso fazer. Eu tenho que fazer. Isso me pertence, é meu direito. A gente não briga por tantos direitos. Brigue hoje pelo direito da convicção, da fé, para você falar assim, levanta e anda. A gente vai lá, faz passeata pelos professores, aumento de salário, nossos direitos. Direito à saúde. Direito à maternidade. Direitos. Luta pelo seu direito com Cristo. Fala, Pai, eu não abro mão do meu direito, da minha autoridade na terra, no reino de Deus aqui constituído. Que um levanta e anda esteja na minha boca. Porque as pessoas não sairão da forma que elas me encontrarem. Elas vão sair diferente. Eu tenho uma autoridade, amém? Milagres são liberados quando eu e você abrimos a nossa boca. Pedro, ele não negou a necessidade daquele homem. Ele olhou para ele, ele viu o que ele precisava. Ele podia ter... tá aqui umas moedas, deixa eu ir. Ele não negou a necessidade. Ele falou assim, esse homem precisa de andar. Esse homem não precisa de esmola. Mas ele ofereceu algo maior. Ele ofereceu a cura no nome daquele que podia curar. Ele ofereceu Rafa. Ele ofereceu cura.
Amém. Sabe, em tempos de crise econômica, de crise de governo, de crises, de loucuras que a gente vê nesse mundo, como aquela daquele bebê reborn sendo colocado em maternidades para receber atendimento. Quem atende boneca, gente? Que loucura! Existe um poder espiritual que eu e você podemos liberar para que esses grilhões, amarras, essas ideologias do inferno se quebrem. Amém? As pessoas não precisam de conselhos motivacionais, não. As pessoas precisam do Espírito Santo de Deus para transformar e mudar a vida. Porque emoção a gente já tem demais. Só você abre o jornal, você fica lá em cima, lá embaixo, emociona, desemociona, emociona, desemociona. Você fala, meu Deus, que maravilha que horror, que maravilha que morrou. Aquele O Tempo de Belo Horizonte é maravilhoso para isso. O mundo não precisa de emoção. O mundo precisa de poder de Deus. O mundo não precisa de motivação. Ai, lê esse livro para te motivar. Não, querido. Lê esse livro para te transformar, porque aqui dentro tem poder de Deus para você, para a sua vida ser transformada. Porque a motivação passa. Aquilo que Deus faz na nossa vida não passa. Continua. Amém? A fé que você carrega pode gerar o recurso que alguém está pedindo. Aquele homem precisava não de esmola, precisava de levantar e andar. Mas eu tenho certeza que ele não teria recursos e naquele tempo não havia medicina para curá-lo, para fazê-lo voltar a andar. Mas o que Pedro tinha, o recurso que Pedro tinha, ofereceu o milagre que aquele homem precisava. O recurso que Pedro tinha, ofereceu o quê? Umas pernas, uns pés, uns tornozelos, uns dedos, seja lá qual foi a paralisia que ele tinha. No seu corpo, nas suas pernas, para ele se levantar. O evangelho, querido, ele é como uma eletricidade. Ele precisa de um canal para se manifestar. E eu e você somos o fio que conduz essa eletricidade às pessoas. Eu e você somos esse fio que liga as pessoas. Quantas pessoas estão desligadas hoje, esperando você ser o fio condutor que vai ligar e falar assim: toma dessa força, desse poder, desse encorajamento, dessa fé, desse levanta e anda. Eu e você somos esse fio que liga. Amém. Que sejamos homens, mulheres, líderes, pessoas que oram pelos enfermos, empresários que abençoam os nossos funcionários, jovens que profetizam nas escolas, idosos que sonhem, crianças que tragam palavra de conhecimento. Amém? E eu quero te perguntar, o que você tem carregado nessa manhã? Religião ou poder? Religião ou poder? Se você tem carregado religião, querido, mude hoje. E peça a Deus uma transformação para você carregar o poder de Deus. Amém? Para você carregar o poder de Deus. Porque a religião, ela nos corrói, ela nos mata, ela nos paralisa, ela nos condiciona, ela só nos deixa religiosos. Mas mais que religiosos, nós precisamos ser transformadores de vidas. Amém? E o que eu aprendo em Atos 4, para finalizar. Atos 3:6 diz assim: e saltando, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo. Você pode ler comigo? E saltando. O que eu aprendo com Atos 3? Eu aprendo que o milagre não é o fim. O milagre é o começo de uma nova vida de impacto. Amém? Você pode dizer comigo: o milagre não é o fim. É o começo de uma nova vida de impacto. Aquele homem pediu esmola, mas ele recebeu destino. Amém? Ele não voltou no mesmo lugar como ele era. Ele entrou no templo, a partir daquele momento, como um adorador. Milagres não são pontos finais, são vírgulas para Deus continuar o seu propósito.
Ai, recebeu o milagre, acabou. Não, recebeu o milagre, agora eu vou contar o que Deus fez. Foi colocada uma vírgula para eu continuar a escrever e a contar. Sabe? O que Deus está prestes a fazer com você hoje é te reposicionar diante de um mundo que te viu cair. Diante de circunstâncias que te fizeram retroceder. Diante de circunstâncias que te fizeram paralisar. Amém? Deus não te levanta só para você andar, não. Ele te levanta para você glorificar o nome dEle. Aleluia! A palavra fala que aquele homem começou a andar e entrou no templo. O poder de Deus, ele não apenas nos restaura, mas ele nos reposiciona. Você pode falar assim, o poder de Deus não somente me restaura, mas ele me reposiciona. E Deus nessa manhã, ele não quer apenas te levantar, ele quer te reposicionar como um adorador, como um fio condutor dessa eletricidade do céu, como alguém que vai ligar pessoas que estavam desligadas, como alguém que vai estender a mão e falar assim, não tenho isso não, esse recurso para essa cirurgia eu não tenho, mas alguma coisa eu tenho dentro de mim, seja curado em nome de Jesus. E eu quero te falar, Tozer diz assim, que o milagre mais profundo não é somente um milagre físico, é o milagre do reposicionamento espiritual que eu e você podemos ter. Amém? E nessa manhã eu já posso ver aqui pessoas sendo curadas de depressão, de vícios, pessoas aqui se tornando evangelistas, pessoas aqui se tornando condutores daquilo que Deus tem para fazer, pessoas desonestas que hoje vão se tornar exemplos de pessoas confiáveis. Eu profetizo isso nessa manhã, amém? Que você não busque somente um alívio para a sua dor, mas que você busque um reposicionamento do céu, um reposicionamento de conduta, um reposicionamento de lugar. Amém? O Brasil precisa de você cheio de poder para levantar paralíticos. Amém? O céu ainda está esperando a sua voz, como aguardava a voz de Pedro dar aquele comando naquele dia. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que você não precisa de mais recursos. Você precisa de uma fé ousada. Você precisa nessa manhã de uma boca profética. E você precisa nessa manhã de um coração cheio de esperança. Deus ainda está curando no passeio, na calçada, nas ruas, nos metrôs. Deus ainda está curando nas empresas, nas escolas. Deus ainda está curando nos hospitais. Deus ainda está levantando aquelas pessoas que estavam esquecidas. Deus ainda está usando homens e mulheres para mudar destinos. Atos 3 nos mostra que Deus está à procura de quem vai além da religião, além da rotina, além da limitação. Pessoas comuns com uma fé extraordinária. Você pode dizer, pessoas comuns com uma fé extraordinária. Amém? Não é aquilo que você tem no bolso, querido. É aquilo que há dentro de você. É aquilo que tem dentro de você. E existe um levanta e anda, com autoridade, com compaixão, com amor, para ser manifestado. Amém? Eu quero que você levante as suas mãos nessa manhã e você se coloque disponível ao agir do Espírito Santo em você nessa semana. Eu quero que você se coloque disponível. Deus não usa pessoas com recursos, não, Ele usa pessoas disponíveis. Pedro ali estava andando, indo para a sua oração e aquilo que ele tinha, ele liberou. Que nessa manhã, no caminho, você encontre com pessoas que precisem do levanta e anda que está na sua boca hoje. Em nome de Jesus. A Power Music vai adorar, enquanto isso você vai orar. Você vai colocar aquilo que você precisa colocar diante de Deus. Para você ser verdadeiramente esse fio condutor